Hello, titia chegou, minha gente, vamos lá, né? Comentários aqui sobre o áudio do Vital do dia 24 de julho de 2024, com o título Você saberá tudo quando a hora chegar, né? São muitas as dúvidas de muitas pessoas com relação a essas questões. Na verdade, esse áudio do Vital, mais uma vez, foi um áudio para esclarecer algumas dúvidas de pessoas que acabam deixando questionamentos nos áudios, no Facebook. São muitas as dúvidas com relação a essa coisa da missão. Eu diria até que para algumas pessoas isso praticamente se tornou uma obsessão, desnecessária, por sinal. Porque tudo aquilo que é, e tudo aquilo que tiver que chegar, chegará. E muitas vezes a gente não percebe que já está vivendo a missão, porque a missão não está embrulhada no papel que a gente acredita que ela deva estar. Quando o Vital, eu vou correr lá para o final, tá? Do áudio. Quando ele falou da missão sendo cumprida em funções do dia a dia. E ele deu o exemplo do operador de caixa, que muitas vezes está ali num trabalho mecânico, podendo só estar ali, né, operando a máquina, fazendo a função dele. Eu já fui operadora de caixa. Aliás, eu sou da época da transição da caixa registradora para o checkout, né, com o código de barras. Eu trabalhei exatamente naquela época. Eu comecei, né, na registradora, por sinal, a possibilidade de erro, inclusive, era muito maior, né, pelo registro. E aí acompanhei toda aquela transição. Aquilo ali era uma coisa fantástica, né? Você sair da coisa ali da digitação só para aquela leitura. Mas no começo haviam muitos problemas por falta de cadastro, muitas vezes, dos demais setores. Muitos produtos com preço zerado. Foi bem confuso, mas foi interessante ver um processo tão transformador, né? E que facilitou tanto e agilizou tanto essa questão da operacionalidade dentro de estabelecimentos como supermercados e outros. Mas enfim, eu já estive nessa função de operadora de caixa e é um desafio muito grande. Como ele disse, né, lidar com o público é um desafio muito grande. E eu vou dizer por quê. Porque muitas vezes, que eu observava muito, gente, isso tem muitos anos. Isso vai fazer 30 anos, 30? 20 anos? Vai fazer, não, 30 anos mesmo, vai fazer 30 anos. O que eu observava? Que muitas vezes as pessoas entravam no supermercado, ficavam 1, 2, 3, 4, 5 horas dentro do estabelecimento, porque quando você trabalha num supermercado, por exemplo, é óbvio que você vai se familiarizando com algumas pessoas e você consegue identificá-las, né? Mas quando chega no caixa, ela quer passar em 2 minutos. Então é lógico que existem também funcionários que muitas vezes são muito mal educados. Eu vi muita briga e discussão por grosseria, por falta de gentileza, de atenção da funcionária. Mas eu vi muita briga por estupidez do cliente, que perdia horas lá dentro e não tinha paciência de esperar o caixa fazer a função que lhe cabia. Eu vi muitas funcionárias atropelando compras, coisa que eu nunca fiz. Você está passando ali, né, uma compra, a pessoa está empacotando e você fica passando tudo rápido, vira aquele tumulto, daqui a pouco você quer começar outra compra. Eu nunca entendi esse comportamento de algumas funcionárias, mas paciência. E ao mesmo tempo eu acompanhei, porque aconteceu comigo, eu ajudava as pessoas a empacotar, porque naquela época já não tinha empacotador. Tinha gente que ficava nervoso porque eu estava ajudando a empacotar. Então o ser humano às vezes é um bicho estranho. Mas voltando mais para o aspecto aqui que o Vital trouxe para o áudio, esse funcionário como um operador de caixa, ele pode transformar o dia de alguém. Alguém que vai ali naquele supermercado comprar algo e muitas vezes está com um problema sério, né, na vida, na família, e de repente um sorriso, uma conversa, né, uma troca ali de meia dúzia de palavras podem transformar o dia de uma pessoa. Um trabalhador da luz. O que é ser trabalhador da luz, gente? Eu vejo tantas pessoas perdidas,
sabe? Sem saber o que fazer. Eu não sei o que eu faço para ajudar. A coisa mais simples desse mundo é ser útil, desde que realmente você esteja disponível e não atrás de holofotes, esperando o reconhecimento. Não importa se você ajuda 1, 2, 3 pessoas, 300, 3.000, 3 milhões. Isso é irrelevante no meu entendimento. Porque você pode falar para 3 milhões de pessoas e só uma captar a tua mensagem e aquilo ser útil para ela e o resto descartar. Então, quantidade não quer dizer nada. Mas quando você faz o seu trabalho com amor, com dedicação, certamente a energia gerada vai acessar pessoas. Por isso que o Vital fala muito essa frase, eu também sou, né? Faça o seu melhor. Quando eu faço o meu melhor, eu não estou preocupada em reconhecimentos. Eu estou ocupada do que eu posso doar enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto amiga, enquanto alma. Se vocês pararem de se preocupar com a missão, vocês vão perceber que já estão cumprindo com as suas missões, a partir do momento que vocês se colocam disponíveis ao trabalho. Um aspecto muito importante. Antes da missão externa, a missão é interna. Eu sou a minha missão. Porque diariamente, ou a todo instante, eu preciso dar conta de mim, das minhas necessidades, daquilo que eu preciso melhorar, curar, enfim. Eu sou a minha missão. Quando eu entendi isso, muita coisa clareou para mim. Então, realmente não é uma questão de se preocupar, é uma questão de se ocupar. Tudo virá no momento oportuno. Mas se a gente está nublado por preocupações, a gente não tem a clareza necessária. E é tudo o que eles querem. O plano de alma já é escrito com a missão. Lembrem-se, sempre, de todos os conteúdos, ou alguns conteúdos que o Vital trouxe, sobre plano de alma, onde ele disse várias vezes, e isso é muito óbvio, porque a gente realmente constata, tudo aquilo que faz parte do seu plano de alma, a vida vai trazer. Não tem como escapar disso. A vida traz. E se você realmente está disposto e aberto, você vai entender. Mas para isso, você precisa sair um pouco das coisas do mundo no quesito preocupações, no quesito distorções que são colocadas na cabeça das pessoas, inclusive dentro desse meio espiritualista. Tantas coisas que eu ouço e falo, minha Nossa Senhora, dá confusão mental. Como sair disso? Quem deveria ajudar fazendo certos papéis. Mas aí me vem assim o entendimento, filhinha, baixa a bola. Isso é lição. Porque as pessoas precisam aprender a sair do guru e acessarem o seu mestre interior, ao invés de ficarem acreditando em tudo o que é falado por aí. Mas tudo bem. Exemplo da escola mais uma vez. Para mim é o exemplo mais didático quando se fala de terra, de ascensão e tudo mais. Muitos de nós, alunos da grande escola Terra, estamos aptos a saltar para um outro nível. Vamos sair da escola e vamos para a universidade. Como eu posso escolher me tornar uma professora dentro dessa escola? Dentro de uma quinta dimensão, eu tenho N possibilidades. Mas se eu permaneço, se eu sou reprovada nessa escola, eu não tenho outra alternativa a não ser sair dela para uma escola equivalente de terceira dimensão em outro orbe. Quando ele falou já tantas vezes, né, nós seremos mestres ou mentores, nós poderemos ajudar inclusive entes queridos que não ascensionarão. Nós faremos com ele o trabalho que provavelmente hoje alguns mentores fazem conosco. Isso é fantástico. Afe Maria, eu acho isso maravilhoso. E eles um dia serão também mestres e professores. A ascensão é interminável. E é maravilhoso. Quando a gente expande a consciência um pouquinho, a gente percebe que realmente
É tudo tão intenso e tão grandioso que a gente realmente precisa soltar o medo, a dúvida, a culpa, os receios do que possa acontecer, porque só vai acontecer aquilo que está dentro do nosso plano de almas. O que está acontecendo hoje, né, e aqueles que vieram para cumprir com as suas missões, foram preparados, sabe lá Deus há quantos milênios. Eu já falei aqui para vocês que para mim a ascensão começou com a vinda dele. Hoje eu tenho esse entendimento. Ascensão não, a transição. A transição começou de fato com a vinda dele. Ele startou, porque ele trouxe informações absolutamente relevantes e indispensáveis para o entendimento. Embora na época ele não pudesse falar abertamente, né? Falava muito por metáforas. E óbvio, né, num período aí de 300 anos aproximadamente, esse processo de transição se intensifica para se encaminhar para o final. Mas há quanto tempo nós estamos sendo preparados? Eu vou ter medo do quê? É bem o que o Vital fala, né? Teve uma das perguntas que trouxeram para ele. Quando chegar o momento, como fazer com as pessoas, né, que entrarem, por exemplo, em estado de desequilíbrio, perderem o controle? Você vai saber o que fazer, eu vou saber o que fazer. O que é mais importante? Agora eu vou falar uma coisa. O que eu acredito que seja mais importante? Eu trabalhar o meu equilíbrio, para que eu não me desequilibre no desequilíbrio dos demais. Porque a gente não sabe como vai ser. Mas a gente sabe que vem algo grande. A gente já vê um monte de gente batendo pino. Inclusive gente que se diz esclarecida. Ele foi aqui pontualíssimo. Excepcionalmente pontual, né? Despertar não é saber que existe uma matrix e que nós fomos enganados. Despertar é interno. Despertar é entender o que se é entender as lições, os aprendizados. Despertar é expandir a consciência e entender que isso aqui é um momento da nossa jornada enquanto alma. E que não há nada que possa deter um plano divino, porque ele é perfeito e nós estamos inseridos neste plano. Então tem muita gente que confunde o despertar com informações e notícias. E para esses talvez o baque também seja grande, porque tem muita coisa para vir que a gente nem imagina. Por isso que eu bato nessa tecla insistentemente. Trabalhem o equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio. A harmonização de vocês. Se vocês estiverem harmonizados, meu filho, pode vir o que vier, você não vai se desestabilizar. Eu garanto isso para você. Garanto. Quando chegar o momento, nós saberemos o que fazer. E digo mais, se a gente realmente integrar esse entendimento e agir baseado no amor, na compaixão e no respeito, inevitavelmente a gente vai saber o que fazer. Sem falar na alegria, na colaboração, no compartilhar, no perdão, em tudo, todas as virtudes da alma. Não tem como. Quando eu me coloco à disposição com a minha melhor intenção, porque de boas intenções o céu está lotadinho, não tem como dar errado. A gente não pode esquecer que nós estamos embotados pelo véu do esquecimento. Nós não temos acesso ao que nós de fato somos. Mas aos poucos, muitos de nós estamos reacessando bagagem de alma, habilidades, entendimentos. Sabe aquela coisa que eu já falei algumas vezes, você está acompanhando um conteúdo de alguém, de repente você faz assim, puxa vida, mas parece que eu já sabia disso. É porque você sabe mesmo. Porque você só está reacessando algo que a tua alma já sabe. Bagagens de alma serão imprescindíveis em tudo o que virá. E elas serão acessadas, eu não tenho a menor dúvida. Gente, as leis universais são absolutamente perfeitas. Vai ser liberado o que tiver que ser liberado. Por isso que eu acredito que o acesso a vidas passadas, ele acontece, né? Quando a pessoa não vai buscar, ele acontece espontaneamente porque a espiritualidade sabe que aquela pecinha está apta
a lidar com aquelas informações. E não é para gerar traumas, não. É para liberar, não é para você ficar macetando aquilo na cabeça. É para você, puxa, hoje tem muita gente que tem total clareza de quando acessou uma memória de vidas passadas. Putz, acessei, ok, aconteceu. Não precisa ficar martelando aquilo já aconteceu, já passou. Solta, solta, solta. Não deixe que o velho impeça o novo de chegar. Se a gente quer receber o novo, a gente precisa abrir espaço para isso. Então, assim, não há regras para ajudar, porque cada um vai agir de uma forma e mesmo o objeto de ajuda vai depender muito dele também, porque existem pessoas que estarão muito aptas e abertas para receber e outras talvez não. Então você vai saber como lidar com cada caso, com cada pessoa. E outra coisa, estejam cientes disso. Tem gente que não vai nem querer saber. Respeite. Não se sinta pior ou inútil porque você não conseguiu salvar aquela pessoa. Quem é você para salvar alguém? Nem Jesus veio salvar ninguém. Ai, como é que você fala isso? Isso é heresia. Não, não é não. Ele veio trazer informações e ele veio nos fazer entender que nós somos como ele. Ele não veio salvar. Ele veio trazer luz e consciência. Que dirá nós salvarmos alguém? Não existe isso. Então respeite as escolhas das pessoas. Elas podem se interessar, elas podem não se interessar, elas podem se interessar e você começar a falar, elas, putz, isso aí não é para mim, tá tudo beleza. Esteja disponível, ajude quem pedir ajuda, mas entenda, você não está num trabalho de doutrinação. Já basta, né? A doutrinação que nós experienciamos ao longo dos milênios. Ninguém está aqui para doutrinar ninguém. Mas somos peças imprescindíveis no acolhimento. Certas informações não seremos nós que transmitiremos. Existem pessoas muitíssimo bem treinadas e competentíssimas para isso. Elas o farão. O nosso papel é o acolher. É o dizer, amiguinho, calma, respira. Respira. Inspira, segura, solta, segura, inspira, toma um copinho d'água. Calma, tá tudo bem. Você vai entender. Se permita. É só isso. Não é possível que a gente não saiba fazer isso. Mas como eu disse, eu vou repetir novamente. Estejamos comprometidos com o nosso equilíbrio antes de tudo. O universo prevê tudo, ou seja, todas as pecinhas estarão altamente e inteligentemente posicionadas. Então, se eu sirvo para realizar determinado tipo de trabalho, eu vou realizar. Outro tipo de trabalho que eu não saiba, já vai ter alguém para realizar também. Eu vou estar onde eu tiver que estar, com as pessoas que necessitem que eu esteja ali. Ou que eu necessite estar. Porque talvez eu tenha um compromisso com essas pessoas, entende? Planos de alma se cumprindo, gente. Muitos trabalhadores da luz já não têm karma, mas têm o compromisso. Então não tenham medo. Muita gente tem medo, mas se eu viajar, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo outro. Você vai estar exatamente onde você precisa estar. Eu nunca vi um movimento tão perfeito como o do universo, que tira e coloca peças onde elas precisam estar nos momentos adequados, certo? Ah, sim, outra dúvida, né, das pessoas em idade avançadas, que não vão estar no evento. Primeiro que ninguém sabe quem vai desencarnar, quando vai desencarnar, se vai desencarnar. Os planos de alma, mais uma vez, se cumprindo. Muita gente escolheu atravessar o processo de transição do lado de lá. E muitos escolheram do lado de cá. A questão é que os que estão desencarnando, ou desencarnarão até o evento, vão assistir do lado de lá e vão ter uma visão muito mais ampla do que quem estiver aqui, é óbvio, que ainda estaremos sob o véu do esquecimento. A questão é que aqueles que não vão voltar para a nova Terra já estão sendo retirados, levados para as naves, orientados quando eles estiverem na psicosfera de um novo planeta, né, de um planeta de terceira dimensão onde eles vão
ou reencarnar, eu não sei qual que é a mecânica, né, de cada planeta, eles vão ser preparados e, obviamente, eles vão esquecer o que eles viveram aqui, gente. Terceira dimensão não esquece tudo. Eles não vão lembrar, putz, Gui, eu cheguei perto lá da ascensão, putz, lá na Terra a galera lá tá em festa porque ascensionou. Não. Eu posso estar falando uma grande besteira, mas para mim o véu do esquecimento é uma bênção. Vamos supor que a Terra passou por alguns momentos aí de possibilidade de ascensão e eu cheguei perto, mas tive que ficar. Pô, eu ia me martirizar. Pô, como é que você perdeu essa oportunidade, meu? Como é que você deixou passar isso? Não. O véu do esquecimento continuará atuando em terceira dimensão e esses que não ascensionarão, sendo levados para outros planetas, esquecerão. Os que continuarão na nova Terra lembrarão de tudo, é óbvio, expandirão as suas consciências. Muitos, inclusive, já estão em naves. Foi interessante ele falar das colônias, porque tem muita gente que eu vejo que tem dúvida. Mas as colônias vão deixar de existir? É óbvio. Colônias espirituais estão onde? Ou em que dimensão? Quarta. Quem vai para a quinta, terceira e quarta deixa de existir. Então não há mais função para as colônias espirituais no planeta Terra. Em outros planetas, ainda na dinâmica terceira, quarta, tudo bem, mas não para o planeta Terra. Então muitos que iam para colônias já estão nas naves, porque vão se preparar para voltar. E muitos já trabalhando nas naves. Ou vocês acham que nas naves só estão os irmãos galácticos? E os que desencarnam? Estão totalmente aptos a fazer justamente o trabalho de recolhimento daqueles que não vão continuar, dando suporte, enfim. Outra dúvida. A questão do morrer para se ascensionar, que aqui ele explicou, né? Mais uma vez, o que ascensiona é a alma, não é o corpo. Mas, como eu falei agora há pouco de novo, alguns estão desencarnando para depois voltar. Chegará um momento em que não será mais necessário desencarne. Gente, eu sei que isso, muitas vezes, é complexo de entender. Nós estamos em terceira dimensão, essa limitação é normal, mas a gente vai se familiarizando com isso e buscando maiores informações para entender. A grande questão é, no mundo de quinta, a gente materializa e desmaterializa, e a gente estará numa faixa de quinta a nona, que nos dá ainda uma possibilidade maior. A grande questão que eu vejo é que tem muita gente preocupada com o que não deveria se preocupar. Quem se preocupa acaba perdendo um tempo e perde o time do momento presente. É agora. O que você pode fazer agora? O que adianta você saber se vai desencarnar, não vai desencarnar, vai viver 900 anos, 1 milhão de anos? Não adianta absolutamente nada. A que você está sendo chamado neste momento? O que é que você pode fazer de bom por você, pelo seu entorno, pelo planeta? É nisso que a gente precisa colocar foco. Quais são os sonhos que você quer realizar? Tem gente que parou de viver esperando a transição e a ascensão. Hello! Vida que segue. Todo mundo continua vivendo sua vida, trabalhando, pagando suas contas, viajando, vivendo. Não espere por algo que você não sabe quando virá. Viva, realize seus sonhos, seus projetos, seus objetivos. Sabe, invista em você, invista na sua melhoria. É o que nós podemos fazer de útil por nós. E aquela pergunta, né? Como ajudar nossos filhos que não acreditam no Criador, mesmo eles sendo amorosos e compassivos? Tem muita gente, quando ele foi falando, eu já pensei assim, mas tem tanta gente que não acredita em Deus e é muito mais crístico do que muito religioso que eu conheço. Ninguém é obrigado a acreditar no que a gente acredita. É muito legal quando a gente está num grupo onde a gente tem ideias similares e tudo mais. É bacana. Mas nós estamos num mundo onde dizem que existem 8 bilhões de pessoas. Não sei. Mas é muita gente. Independentemente de qualquer coisa, vivemos numa família, em comunidade. Não dá para ser todo mundo igual, pensar igual, sentir igual. Isso não existe. Agora, veja o que o Vital falou. Esses jovens, eles já têm uma outra configuração e podem já estar mais avançados do que nós, a ponto de não precisar de referências religiosas. Agora, religião é uma coisa, espiritualidade é outra completamente diferente. Como diz o Vital, as religiões tiveram seu papel. Não vou nem entrar no mérito da questão. Tiveram seu papel.
Mas distorceram a espiritualidade, com certeza, a ponto de muita gente nem querer saber de Deus. Eu não acredito em Deus. Quando alguém diz assim, eu não acredito em Deus, o que eu interpreto é que as pessoas não acreditam no Deus das religiões. Mas eles acreditam numa força, numa energia. Já ouvi isso. Eu não acredito em Deus, mas eu acredito que há uma energia, há uma fonte, há uma força. O que é isso? Deus. Talvez o Deus que essas pessoas acreditem seja exatamente o Deus de Spinoza, que para mim é a melhor tradução dentro de toda a limitação do que é Deus. Mas o fato de não acreditar em Deus não faz a menor diferença quando se é amoroso e compassivo. Se vocês têm dentro da casa de vocês seres amorosos, compassivos, não importa. Você acha que Deus está preocupado se acreditam nele? Você acha mesmo que Deus vai te castigar porque não acredita nele? Oh, meu Deus do céu, como a gente tem uma visão limitada das coisas, não? Deus está tão acima de tudo. Deus acima de tudo, literalmente. Se Ele nos criou, Ele conhece as nossas limitações, Ele sabe tudo sobre a gente. Ele não se ofende. Uma vez, né? Quando o Gasparetto falou pela primeira vez, Deus não perdoa ninguém, aquilo para mim foi um choque. Claro, cabeça cheia de crenças, né? Fui criada na igreja católica, embora sentasse lá no fundão da igreja para acabar a missa, era obrigada a ir para a missa para acabar logo a missa e eu vazar dali. Mas as crenças estavam lá. Falei, como assim Deus não perdoa ninguém? Até entender que Deus não perdoa porque Ele está muito acima de Ele, nem se ofende. O perdão advém do quê? Da ofensa. Deus não se ofende com nada. Ele sabe o que Ele criou. E que nós estamos aqui para experienciar, não tem o que perdoar. Talvez esses jovens já tenham um entendimento, mesmo que eles não tenham a clareza desse entendimento. Agora, inevitavelmente, muita gente, vou repetir, muita gente que diz não acreditar em Deus, vive uma vida muito mais crística do que muita gente que anda com o livrinho sagrado debaixo do braço, pregando e arrotando moralidade por aí. Não se preocupem mais uma vez. Se ocupem. Estabeleçam diálogos, inclusive, gente, eu vou falar uma coisa aqui. Muita gente está se isolando porque só quer falar de espiritualidade. Haja saco. Porque não é só isso. A vida não é só isso, gente. E outra coisa, espiritualidade é o dia a dia. É o conversar, é o interagir com as pessoas, é o trabalhar, é o tudo. É o tudo. Espiritualidade está em tudo. Mas você não precisa querer o tempo todo só ficar falando disso, energia, porque eu fui em tal lugar e aconteceu isso, porque fulano de tal é o capiroto, porque não sei quem. Ah, meu Deus do céu, olha para esse mundo, olha a diversidade, olha tantas coisas incríveis que a gente tem para compartilhar com as pessoas. Se torna maçante. É a mesma coisa que você ir, né, você conversar com uma pessoa que só fala de notícias. Você também não aguenta, nem é obrigado a aguentar. Mas não é possível que não haja um ponto, né, um denominador comum onde possa se estabelecer uma relação harmônica e saudável, gostosa, leve. O que falta às vezes é boa vontade. Nós não podemos impor aquilo que a gente sente, pensa, acredita, porque cada um é um universo. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que viver em guerra com as pessoas. E outra coisa, aquele que entende que não precisa impor nada, que tem um entendimento maior, ele ouve o que o outro está dizendo e ele aprende. Esses jovens que aparentemente não acreditam em Deus, muitas vezes têm muito mais consciência do que a gente possa imaginar. E num papo que você estabeleça com eles, você fala, poxa vida, que bacana. Então essa coisa da gente ter um entendimento muito grande sobre espiritualidade pode se tornar uma armadilha, nos fazer cair na arrogância. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. O que serve para mim não necessariamente vai servir para o outro e vice-versa. Entender, como disse o Vital, aceitar e soltar. Essas ferramentas fantásticas que nos ajudam a fluir, entender. Eu compreendo o que está acontecendo. E eu compreendo que a minha verdade é minha. Tudo bem. Eu aceito isso. Eu aceito que eu estou inserida num mundo onde eu tenho as minhas convicções, as minhas crenças. Mas ninguém é obrigado a compartilhar comigo. E eu solto, cada um é livre para fazer o que quer. Existem leis universais.
Toda ação gera uma reação. Eu preciso estar ciente disso para que eu haja em integridade com aquilo que eu acredito, sabendo que as consequências advirão das minhas ações, não do que o outro me provoca. O outro não tem poder sobre mim. Eu preciso ter. Eu preciso ter controle emocional. Teve um momento que ele falou de controle emocional que eu marquei aqui. Ah, não, foi lá, né, do que fazer quando tudo acontecer. Controle emocional a gente só tem sobre a gente. E se eu tenho esse controle, eu compreendo, eu aceito, eu solto e eu vivo no presente. Certo, minha gente? Não se preocupem com o que virá. Apenas se ocupem do agora, que é o presente que nós temos para viver, para aprender, para crescer, para amar, para perdoar, para experienciar, para se alegrar. Nós estamos aqui para sermos felizes. Qualquer outra coisa fora disso é sistema. E a gente tem, com certeza, condições de superar isso, tá bom? Então ficam aí os comentários do áudio do Vital. Você saberá tudo quando a hora chegar, do dia 24/7/2024. Você saberá tudo e você estará exatamente onde você precisa estar, porque acima de tudo, o que está sendo cumprido é o seu próprio plano de alma e tudo vai chegar para você exatamente como você escreveu. Agora, a decisão que você vai tomar sobre isso já é uma outra história, certo? Então eu termino por aqui, Vital. Um grandíssimo abraço para você, meu querido. Deus te abençoe e que você continue, como eu sempre digo, nos trazendo com tanta lucidez e clareza ensinamentos tão valiosos para a gente continuar na nossa jornada. Um abraço para você e para vocês, crianças, um grande beijo. Fiquem com Deus.